Audiolivro Embaixadores do Reino: Como glorificar a Deus através das finanças, de Camila Moraes Russo. Capítulo 14: Independência, Liberdade e Tranquilidade. No capítulo 3, vimos sobre a diferença entre os cereais dos campos e os frutos das árvores. Levítico 27, versículo 30, Nova Versão Transformadora. Relembrando, os cereais representam a renda que está diretamente ligada ao nosso trabalho, ao passo que os frutos representam o lucro gerado pelos nossos investimentos. Renda ativa e renda passiva. Um campo, ainda que seja fértil e bem irrigado, não produzirá cereais de forma ordenada, previsível e abundante, a menos que antes seja arado, preparado e cultivado, depois cuidado e protegido contra pragas e ervas daninhas. Esse cuidado deve ocorrer desde o plantio até a colheita. Há grande esforço envolvido na produção dos cereais dos campos. Por isso, não seria exagero compará-los ao que em finanças chamamos de renda ativa, aquela que depende diretamente do nosso trabalho. Já os frutos das árvores são a contrapartida de quem investe no plantio de árvores frutíferas e aguarda com paciência até que elas cresçam, se desenvolvam e passem a produzir, jamais cedendo à tentação de cortá-las logo após as primeiras colheitas. Afinal, se bem cuidadas e dentro de condições climáticas apropriadas, seguirão produzindo por muitos e muitos anos. Podemos assim dizer que os frutos das árvores se comparam ao que em finanças chamamos de renda passiva, aquela que não depende diretamente do nosso trabalho, a não ser, no início, na fase de investimento. Sim, para chegar ao ponto de usufruir de uma renda passiva, é preciso primeiro dispor de meios para investir e, a não ser que você receba uma herança ou alguém resolva presenteá-lo com uma pequena fortuna para começar sua vida de investimento, o caminho honesto e digno que se apresenta diante de todos nós é o mesmo: trabalhar e economizar. Vemos isso claramente no exemplo da mulher virtuosa, que examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Provérbios 31, versículo 16. Espero com isso desfazer uma ilusão que cerceia muitas pessoas hoje em dia, especialmente entre os jovens: achar que é possível viver de renda sem antes viver trabalhando e economizando. Aliás, outra ilusão muito presente tem que ver com o próprio conceito de viver de renda. Para classificar esse ponto, troquemos árvores frutíferas por ações, cotas de fundos de investimento, títulos de crédito privado e títulos do Tesouro Nacional, por exemplo. Você poderá conhecer mais sobre esses termos ao acessar o QR Code ao final do capítulo, ou por meio do link na descrição deste áudio. Suponha que você seja completamente inexperiente em saborear os frutos de quaisquer dessas árvores, ou nem saiba qual é o aspecto delas, mas, mesmo assim, queira formar seu próprio pomar. Ao estudar a respeito do assunto, você acaba se deparando com uma variedade enorme de espécies, ficando então em dúvida sobre quais exatamente deve escolher. Sentindo que precisa de ajuda, você decide recorrer à orientação de um especialista. Esse profissional, que pode ser um assessor de investimentos ou um consultor de valores mobiliários, por exemplo, dentre outras coisas, irá avaliar seu perfil de investimento, sua capacidade financeira e seus objetivos de curto, médio e longo prazos. Feito isso, então irá propor as espécies de árvores frutíferas que devem compor seu pomar. Traduzindo para a linguagem financeira, essas árvores são os ativos e o pomar a carteira de investimentos que você pretende montar. Lembrando que, quanto mais ativos você juntar em seu patrimônio, maior será a fatia de renda passiva na composição das suas receitas. Observe o gráfico a seguir. Perceba que ele não tem a ver com linha de tempo, mas com situação. Na coluna A, 100% da renda do indivíduo tem origem no seu trabalho,
ao passo que na coluna K, toda a receita é obtida de forma passiva, ou seja, por meio dos seus investimentos. O grande alvo de muitos investidores é justamente sair da situação A para a situação K, conquistando assim a sonhada independência financeira, ou seja, a capacidade de viver de renda depois de haver formado uma carteira de investimentos robusta, capaz de produzir rendimentos suficientes para bancar suas contas. A partir daí, a renda ativa, aquela resultante do trabalho, se torna dispensável. Os desafios da independência financeira. Haveria algum problema em querer viver de renda? Nenhum, a princípio. Afinal, trata-se de um meio honesto, colhido depois de muitos anos de trabalho, economias e bons investimentos. Mas preciso alertá-lo para um fundamento importante desse modelo: a estabilidade. Suponha que você tenha um pomar, ou seja, uma carteira de investimentos no valor de R$300 mil, totalmente aplicada em árvores frutíferas, ou seja, em ativos que lhe pagam, em média, 10% ao ano em rendimentos, já líquidos de impostos e taxas. Logo, conquanto sua despesa não passe de R$30 mil por ano, em média R$2.500 por mês, todas as suas contas serão plenamente supridas pelos frutos, digo, os rendimentos produzidos pela sua carteira. Como você não reinveste esses rendimentos, mas os consome totalmente a fim de custear as próprias despesas, seu capital investido fica fixo em R$300 mil. Até aí, tudo bem, desde que sua carteira continue a remunerá-lo em 10% e as suas despesas nunca ultrapassem R$30 mil por ano. Perceba aqui a necessidade de que esses 3 parâmetros permaneçam estáveis, quais sejam o valor do capital, a rentabilidade líquida e a despesa. Agora imagine o que aconteceria se algum evento inesperado causasse a desvalorização dos ativos que compõem sua carteira. Suponha, por exemplo, que sua carteira diminua 10% em valor de mercado, passando de R$300 mil para R$270 mil. Diante dessa nova realidade, você se verá forçado a escolher entre 2 alternativas. A. Buscar uma rentabilidade superior, no caso, próxima de 11,11%, a fim de produzir os mesmos R$30 mil de rendimento anual. Ou B. Reduzir sua despesa para R$27 mil por ano, R$2.250 por mês, confiando que sua rentabilidade líquida seguirá inalterada em 10% ao ano. Cenário 1. Capital, R$270 mil. Rentabilidade, 11,11%. Rendimento, R$30 mil. Cenário 2. Capital, R$270 mil. Rentabilidade, 10%. Rendimento, R$27 mil. Vamos acrescentar mais um desafio ao problema: a inflação. Com certeza você já escutou falar de inflação e sabe que, na prática, ela faz tudo ficar mais caro, reduzindo assim nosso poder de compra. No exemplo trazido aqui, uma inflação de 5% ao ano redundará num aumento de R$1,5 mil nas despesas anuais dentro do cenário 1 e R$1,35 mil dentro do cenário 2, ou seja, 125 a R$112,5 de gasto adicional por mês, respectivamente. Suponha ainda que o governo decida aumentar os impostos sobre os rendimentos de aplicações financeiras. Em função disso, a rentabilidade líquida da sua carteira, que antes girava em torno de 10% ao ano, cai para um patamar abaixo do seu ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é aquele que receitas e despesas se igualam. Desse ponto para cima, o saldo fica positivo, pois as receitas são maiores que as despesas. Na via inversa, desse ponto para baixo, o saldo fica negativo, pois as receitas são menores que as despesas. Em se tratando de viver de renda, estar abaixo do ponto de equilíbrio provoca a necessidade de sacar recursos a fim de suprir o que falta. Em outras palavras, caso você não consiga reduzir a despesa
nem aumentar a receita, será então forçado a resgatar uma parte do seu capital a fim de pagar suas contas, dificultando ainda mais o desafio de reequilibrar as finanças. Voltemos à ilustração das árvores. Suponha que você e mais 3 pessoas são sustentadas com os frutos produzidos pelo seu pomar. Mas neste ano, a produção ficou abaixo do esperado, sendo suficiente para alimentar apenas 2 pessoas. O que fazer? Bem, é possível racionar as despesas até certo ponto, mas não dá para diminuir o tamanho da família. Você tem a alternativa de voltar ao trabalho. Lembre-se de que até aqui estava vivendo de renda, mas pode ser que não consiga emprego tão depressa. Então, como as contas não esperam, você decide vender para um vizinho algumas árvores, fazendo dinheiro à custa de diminuir o tamanho do seu pomar. Se esse ciclo não for interrompido, seu pomar, ou seja, sua carteira de investimentos, irá diminuindo e diminuindo, até enfim não sobrar nada. Concluímos que a independência financeira é uma conquista que depende de muitos fatores para se sustentar: mercados, governo, inflação. Citamos aqui apenas 3 de tantas outras variáveis que podem afetar o ponto de equilíbrio no orçamento de quem se propõe a viver de renda. E por mais que um investidor busque cercar de proteções a sua carteira, prevalece a máxima bíblica de que tanto as riquezas como os governos não duram para sempre. Provérbios 27, versículo 24, nova tradução na linguagem de hoje. E não sabemos que crise poderá acontecer no mundo. Eclesiastes 11, versículo 2, nova tradução na linguagem de hoje. Em outras palavras, não existe estabilidade perene. No mais, colocar a independência financeira como objetivo de vida pode ser uma porta de entrada para a tentação de confiar no dinheiro. Sejamos realistas. Viver de renda se baseia na acumulação de uma grande soma de capital. Diante da hipótese de haver uma diminuição substancial nesse capital, como garantir que nossa estrutura não fique abalada? Vou além. Se, do mesmo modo como fez com o jovem rico, Jesus lançasse diante de nós a proposta de nos desfazermos de todo o nosso patrimônio, a fim de socorrer os pobres, Marcos 10, versículo 21, será que atenderíamos caso dependêssemos desse patrimônio para tirar nosso sustento? Será que nossa disposição de confiar em Deus seria maior que a tentação de confiar no dinheiro? Veja, a independência financeira é um alvo elevado, o que não significa que seja o melhor. Diante disso, há quem defenda que é a liberdade financeira o que se deve buscar. A liberdade e a tranquilidade financeira. Um pouco diferente do conceito de independência, a liberdade financeira tem mais que ver com o equilíbrio nas finanças, contas pagas, renda suficiente para viver com conforto e zero privações. Quem já alcançou a liberdade financeira possui investimentos no montante satisfatório, não o suficiente para parar de trabalhar em definitivo, mas o bastante para, por exemplo, dar uma pausa na carreira, reduzir o ritmo de trabalho a fim de passar mais tempo com os filhos, realizar um curso no exterior, fazer uma viagem mais demorada, voluntariar-se numa fronteira missionária, recomeçar a vida numa nova cidade ou empreender num novo negócio. Liberdade financeira, portanto, tem a ver com liberdade de escolha. Isso é muito bom, desde que não se perca de vista a advertência que está escrita na carta de Tiago. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Tiago 4, versículo 14. Mais que independência ou liberdade, a palavra de Deus nos recomenda buscar a tranquilidade. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. 1 Tessalonicenses 4, versículos 11 e 12, nova versão internacional. A tranquilidade financeira vai muito além do plano material e tem que ver com a abundância no sentido pleno da palavra.
de uma vida regida pela devoção, acompanhada de contentamento. 1 Timóteo 6, versículo 6, Nova Versão Transformadora. Não está fundamentada no dinheiro. Seu parâmetro é o temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Provérbios 9, versículo 10. As prioridades que ela enaltece não são pautadas pelos objetivos de reter e acumular, mas de buscar o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6, versículo 33. E ser rico em boas obras. 1 Timóteo 6, versículo 18. Sua estabilidade não tem que ver com mercados, economias e políticas, mas com a certeza de que o Senhor, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Filipenses 4, versículo 19. Lembre-se, como embaixadores do reino, somos aconselhados: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2. Saiba mais. Acesse o link na descrição deste áudio para mais conteúdo sobre o assunto deste capítulo. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.